professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte, e olá, curiosos. Olá, curiosos, é isso. O nome, aliás, do Olá, Curiosos é esse bordão do professor Ward Marx. Ele que inventou o Olá, Curiosos, viu? Não é que ele está usando o Olá, Curiosos. Nós é que usamos o Olá, Curiosos do professor Ward Marx. E na semana passada, nós começamos a falar da filosofia helenística. O professor Ward Marx já explicou o que é a filosofia helenística, e a gente começou a falar das escolas que vieram dentro desse domínio, né, o grego, ali por toda a região. Então, nós começamos falando do ceticismo, do epicurismo e do hedonismo. Quem perdeu pode entrar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos, procurar o último, aí tem a filosofia. Aliás, é uma série que nós estamos fazendo. Esse aqui já é o 6º episódio, se eu não perdi a conta. E hoje nós combinamos de continuar essa história falando de mais 3 escolas, certo? Sim. Agora é que eu acho engraçado quando eu estou dando aula de história, por exemplo, os alunos falam, quando é que acaba a Grécia? A Grécia está lá até hoje. Acontece que acaba a independência do pensamento grego. É esse período que a gente está pegando agora, quando a Grécia está acabando, o apogeu grego está acabando, logo virão os romanos, depois os cristãos e tal. E nós temos uma escola muito importante agora, que é um termo que a gente usa até hoje muito, que é o cinismo. O cinismo é uma escola filosófica. Ou se é. Ou se é. Ou se é. E quem fundou o cinismo foi um cidadão chamado Antístenes, né? Que também foi aluno de Sócrates ali no século V a.C., em Atenas. E tem gente que fala a raiz grega sino ou kinos é a raiz da palavra cão. Cão de cachorro. Uhum. Aí fala, eu já li o seguinte, o cinismo é porque o cínico, ele não muda de expressão assim como o cachorro. Tem nada a ver. Além do que, todo mundo que tem e gosta de cachorro sabe que cachorro sorri. Quando o cachorro está feliz, ele sorri. Então ele muda de expressão. Mas é que o Antístenes resolveu dar aulas num jardim que tinha do lado de fora dos muros de Atenas, que era um lugar chamado Sinosarges, que era... Sinosarges significa mais ou menos cachorro, cão, né? Brilhante, branco, veloz, alguma coisa assim. E era uma área reservada, tinha um ginásio de esportes, tinha um templo e tal, e era uma área que era muito frequentada por aqueles que não eram atenienses puros. O próprio Antístenes não era ateniense puro, a mãe dele era estrangeira e tal. Ele resolveu ir para lá para ensinar as coisas. Cínico, não possui bens materiais, ele não se importa com bens materiais, e ele rejeita os valores convencionais da sociedade. Dinheiro, status, fama, poder, até reputação, bom nome, é o que os outros vão dizer. É daí que vem o comportamento cínico. Né? A gente geralmente ouve isso de namorada, né? Ai, você é cínico. Uhum. Por quê? Porque a gente está sendo acusado de não se importar com as coisas. O cínico vive, o filósofo cínico, ele vive de acordo com a natureza, atende apenas às suas necessidades básicas. E a liberdade do cidadão, ela está ao alcance de qualquer pessoa. Você não precisa juntar riqueza, não precisa ter prazeres, basta libertar-se das convenções sociais. O mais famoso até que o Antístenes, que é o criador do cinismo, é um cidadão chamado Diógenes de Sinope. Este cara, ele falou, ele abandonou tudo, casa, família, trabalho, tudo. E tinha um jarrão de cerâmica, um jarrão é quase um barril de cerâmica deitado, ele foi morar ali, na rua. Seria hoje morar embaixo da ponte, morar numa marquise, uma coisa assim.
e vivia com um vestido de trapo, sujo, abandonado, não usava calçado, e era muito difícil discutir com o Diógenes, porque ele era chato, ele sabia ser chato. Ele foi o cara que o único bem que ele possuía na vida era uma cuia, uma tigela, que ele usava para beber água. Aí um dia ele viu um moleque chegando na fonte, bebendo água na mão. Ele falou, como eu sou idiota, tacou a tigela no chão, espatifou. Ele falou, nem disso eu preciso. E um dia ele foi visto na rua com, uns dizem que era uma lanterna, outros eram uma lâmpada, uma vela, em plena luz do dia, como quem estivesse procurando alguma coisa. O pessoal fala, agora ele pirou de vez, né? Ô Diógenes, o que você está fazendo? Estou procurando um homem de verdade. Encontro um homem de verdade, só tem jeito. E todo mundo calou a boca, porque é melhor não discutir com Diógenes. E quando Alexandre o Grande passou por ali, conquistando tudo, né? Passou por Sinop, ele estava deitado na frente do barril dele lá, e o Alexandre parou ali, imponente e tal, porque o Alexandre manjava de filosofia, tinha sido aluno do Aristóteles. Tal. Diógenes, eu sou Alexandre, o rei disso tudo aqui, peça o que você quiser que eu te dou. Lá dá mesmo. Então afasta que você está tapando o sol. Estou tomando um sol aqui, sai da frente, meu. Falou isso apenas para o imperador. Esse é do Diógenes, um cínico. Gostei do Além Diógenes. disso, eu sou fã desse cara, adoro Diógenes. Aí tem o estoicismo. Olha, recentemente eu soube que tem gente que, ao invés de fazer terapia com psicólogo, está pagando filósofo para dar aula de estoicismo. Hoje, vi na internet isso. O estoicismo foi fundado pelo Zenão de Sítio, ali no século IV, início do século III, por aí. Num primeiro momento, a doutrina dele foi chamada de zenonismo. Ele era Zenon, zenonismo. Mas logo eles mudaram de nome, porque isso seria dar muita importância para uma pessoa. E isso ia contra a doutrina dele. Então eles começaram a ser chamados, ele dava aula num pórtico, um portal que tinha ali perto da muralha de Atenas, ele dava aula ali no pórtico. Pórtico em grego é stoa. Então eles adotaram o nome, viraram os estoicos. A turma do portal, a turma do pórtico. Disse um estoico, famoso Epíteto, ele disse assim como o material do carpinteiro é a madeira, o material do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada um. Por essa razão, eles ensinavam que a virtude era o único bem e era o caminho para a felicidade. E que o indivíduo, cada um de nós, deve negar os sentimentos externos. Isso vale para prazer e sofrimento. O sábio deve cultivar a indiferença, que em grego é uma palavra que a gente conhece e usa. Apatia. Indiferença e apatia. Mas o significado mesmo em grego é mais interessante, porque apático é um cara xoxo. Uhum. Apatia em grego, esse patia, tem a mesma raiz de patos, de patologia, doença, sofrimento. A apatia é sem sofrimento. Num dos livros do Monteiro Lobato, lá do Sítio do Capão Amarelo, eu era criança quando eu li uma coisa sobre isso daí, que ele dizia, acho que era Emília que falava isso, que era a filosofia do não me importismo. A sua casa pegou fogo, eu não me importo. Você ganhou na loteria, não me importo. Para mim, a vida continua a mesma coisa, seja para dor ou por prazer. Esse desapego, somado à atitude de buscar a verdade da vida, sem as lantejoulas das convenções sociais ou do status do dinheiro e tal, isso conduz à felicidade. Em Roma fez muito sucesso isso, Epíteto, que eu já falei. Sêneca, talvez um dos maiores, se não o maior filósofo romano, era estoico. Marco Aurélio, que foi imperador romano, era estoico, deixou muito texto escrito e tal. E, finalmente, a gente tem o neoplatonismo, foi criado por Amônio Sacas. Esse nome vem de Cháquias, que é um clã dominante na Índia,
porque ele foi estudar na Índia e trouxe de lá essas ideias. O Shakya é o clã do Gautama, Siddhartha Gautama, que virou Buda. Tá? E ele fundou a sua escola lá em Alexandria, no Egito, e o nome mais famoso dessa escola é Plotino. Esse nome não foi usado por eles na época, por neoplatonismo, foi um nome que veio depois, porque ele se refere a um conjunto de doutrinas e escolas de inspiração platônica e que se desenvolveram entre o século III e o século VI da era cristã. Neste momento, havia uma crise de valores, o Império Romano já estava começando a ver que a coisa não ia dar certo, tanto que ele acabou no final do século V. E aí estamos começando a buscar uma nova maneira de entender o mundo. Aí o neoplatonismo ganha força, porque ele se ocupa justamente de coisas, não só as coisas mundanas, as coisas do dia a dia, mas também das coisas espirituais. Aí ele junta Platão, lá no mundo das ideias, e teologias, no plural, a judaica, a cristã, a indiana, etc. O Plotino fala de 3 hipóstases, não é hipóteses, é hipóstases que são... A hipóstase é aquilo que determina a existência de alguma coisa. E ele fala que é o conceito de ponto básico, né? Ponto de partida. O Plotino falava que tinha 3 coisas que iniciavam o universo. É o uno, a essência, o ser primeiro. Antes dele não existe nada. Depois vem o nous, que é a inteligência, a capacidade de compreender, e depois vem a alma, que não é a alma humana, a alma que faz o cosmos, o universo funcionar. Só depois é que vem o ser humano. Essas ideias ficam... Quando o cristianismo chega com força para ser a igreja dominante na Idade Média, eles encontram o neoplatonismo e falam, é por aí que a gente vai. Porque esses caras dão uma ideia filosófica para aquilo que para a gente é só crença, é fé. E esses caras vêm com um pensamento forte, ancorado lá no Platão, e vêm com filósofos de altíssima qualidade. Isso se junta e vai formar a filosofia da Idade Média. Opa! Que tal por hoje? Então pause para a gente continuar a semana que vem. Então a gente vai entrar na Idade Média, filosofia na Idade Média. É isso. É isso. Professor Ward Marx, super obrigado. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais, hein? Um Abração. abraço. Tchau, tchau.